A gente conversa agora com Leonardo Trevisan, ele que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Leonardo, muito obrigado por atender a Record News. O que o senhor pode dizer em relação aos motivos dessa guerra que acontece nesse momento entre o Hamas e os israelenses? Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que nos escutam, né? Olha, quando nós olhamos para essa guerra, primeiro de tudo, ela foi um fator inesperado, né? Os próprios serviços de inteligência de Israel, entre duas aspas, foram meio que pegos por surpresa, né? Tomados assim de uma situação em que era imprevista, era imprevisível esse ataque, né? Todos os equipamentos e alta tecnologia de segurança que Israel usa na fronteira não foram suficientes. Motivo: os atacantes do Hamas usaram técnicas muito antigas, pré-tecnologia para tudo isso, né? E, de alguma forma, foram eficientes nesse processo. Nós já passamos de 1.000 mortos, né? Com cenas horríveis desse ataque. A pergunta que fica bem forte é sempre a mesma: por que do ataque, né? E talvez a gente tenha que entender que há movimentações muito fortes no contexto internacional, com alterações geopolíticas grandes. Uma delas é a aproximação dos países árabes mais ricos, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, que vão se aproximar de Israel, estão retomando contatos diplomáticos e sinalizam que vão reconhecer o Estado de Israel. Nesse contexto, a população palestina, e principalmente o Hamas, se sente altamente prejudicado por esse acordo na cúpula e em que a questão palestina está escondida. Eles atacaram por esse motivo. Muito bem, você que chega agora na Record News, agora são 3h04 pelo horário de Brasília. A gente está falando aqui sobre o segundo dia de ofensivas, esse conflito entre Israel e o Hamas. Esse grupo extremista, terrorista, atacou Israel a partir de sábado e está continuando a atacar o território israelense. Neste domingo, já passam de 1.000 mortos até agora. São pelo menos 1.077 pessoas que já morreram, sendo 700 em Israel, 700 pessoas em Israel, 370 na faixa de Gaza e 7 pessoas na Cisjordânia. Há milhares de pessoas feridas e a todo momento a gente recebe informações e imagens também desse conflito. Agora são imagens que você viu agora no finalzinho da tarde, muita fumaça ainda foi expelida hoje à tarde lá por conta de mísseis que continuam explodindo e agora à noite também temos imagens em relação a essas explosões. Agora, imagem ao vivo, já é noite lá em Israel e esse conflito continua principalmente ao sul do país, naquela região da faixa de Gaza. E continuando aqui com o professor, eu gostaria de saber do professor Leonardo sobre essa questão da faixa de Gaza. É uma faixa que inclusive dá nome até uma região do Rio de Janeiro aqui, por conta dessa tensão de conflito. A faixa de Gaza, o que representa essa faixa de Gaza lá para Israel e também para o Hamas, que detém um controle dessa região? Olha, essa situação na faixa de Gaza é uma situação que é histórica, não é? Ela está posta desde a formação do Estado de Israel. Israel foi formado numa região onde ele convive com fronteiras diretas com áreas palestinas, né? Há uma tensão latente. Há 50 anos atrás, a Guerra do Yom Kippur, lá atrás, 1973, numa situação muito semelhante a essa, não é? Num ataque imprevisto, as áreas palestinas tentaram recuperar o terreno. O que isso significa? É o que o nome está dizendo. É uma faixa de terra onde estão concentrados povos palestinos. Atenção, para a gente ter uma ideia da situação, basta esta informação. Não há no mundo nenhum território que tenha tamanha densidade demográfica. O que isso quer dizer? A quantidade de pessoas que moram naquele pedacinho de terra, naquela faixa. Não há densidade nem Manhattan, nada. Né? Isso dá uma ideia da tensão existente. De alguma forma, o grupo Hamas ele nasceu em 1987 com a intenção exatamente de lutar para expulsar Israel, né? Porque os palestinos consideram toda aquela região
território palestino. É evidente que Israel, exatamente onde ela foi fundada, não tem nenhum interesse nesse processo. A partir da guerra do Yom Kippur, a partir da guerra de 1973, Israel mudou de política. Além de não, de uma certa forma, não fazer acordos com os palestinos, começou a criar colônias judaicas bem próximo da fronteira com os palestinos, retomando o território, tanto ali na faixa de Gaza como na Cisjordânia, um sinal de que pretendiam expulsar os palestinos daquela área. É essa a origem da tensão e, de alguma forma, ela só se multiplica ao longo dos anos. Esses 50 anos foram insuficientes para, olha, exatamente o que vocês mostram aqui. É um território muito próximo a Tel Aviv, um pequeno território em relação ao tamanho de Israel. Quando nós olhamos para essa situação, nós vemos a tensão. Mesmo acordos, por exemplo, os acordos de Oslo, de 30 anos atrás, que pararam a guerra de Israel com o Egito, com a Jordânia, reconheceram Israel, Egito e Jordânia, e a própria Síria, naquele momento, acalmou a situação, e o Líbano reconheceu Israel, essa situação não foi suficiente para acalmar o quadro com os palestinos. Os palestinos vivem numa situação de, entre duas imensas aspas, até mesmo de esquecimento por parte dos países árabes. Eles são uma população que está, de alguma forma, entre duas aspas, de novo, atrapalhando os acordos que estão se desenvolvendo entre Israel e os países ricos e os países árabes mais ricos. Agora, existem alguns palestinos que não concordam com o Hamas. O Hamas vão para cima deles com muita violência, matam e, afinal de contas, é um grupo terrorista armado que detém um controle da faixa de Gaza. E muitos desses palestinos buscam refúgio, vamos dizer assim, em Israel. O povo israelense absorve esses palestinos, mas o grande problema, professor, alguns especialistas inclusive falaram para a gente em relação a isso, que alguns membros do Hamas, eles se disfarçam de palestinos para justamente se infiltrarem em Israel e de lá de dentro explodem essas manifestações e acabam tendo atentados à faca, a explosivos. Essa é uma grande preocupação, não é? Quer dizer, o Hamas se transveste de palestino para entrar dentro desse território de Israel e é nesse momento que acontece os infiltrados dentro desse território, não é isso? Exatamente. Essa é a pergunta mais importante, Tiago, porque essa pergunta, ela traz junto uma questão central. Quem fala pelos palestinos, né? Quando nós falamos de palestinos, nós estamos falando de milhões de pessoas. E nós estamos vendo que o grupo Hamas fala por todos eles. Isso não é verdade. Uma das razões mais graves do estado, da violenta situação na faixa de Gaza, é que o Hamas obrigou, de certa forma, pela segurança de Israel, a uma proteção. Israel, para proteger-se, bloqueou a área de Gaza, o que deixou a situação dessa população muito ruim. Nós não podemos dizer que há um interlocutor válido para falar com os palestinos. Por exemplo, a autoridade palestina, ela, na verdade, é desacatada pelo próprio Hamas. Olha que situação. Então, nós não temos ninguém que fala por esses 5 milhões de palestinos. Quando nós olhamos para este quadro, nós entendemos perfeitamente por que, de alguma forma, Estados Unidos e a União Europeia reconhecem o grupo Hamas como um grupo terrorista, porque, de fato, ele não tem a representatividade mínima para falar pelos palestinos e, nesse caso, age em nome dessa não representatividade com ações de guerra, com ações terroristas, como essas que você descreveu. Nós não podemos esquecer, por exemplo, o período nos anos 90 e começo dos anos 2000, quando eram sucessivos os ataques suicidas em Israel. Isso era uma situação de muita tensão, provocada exatamente pelo grupo Hamas. Uma outra preocupação, professor, é em relação a um outro grupo terrorista, que é o Hezbollah, que a gente tem informação em relação de ataques no norte de Israel vindos do Líbano. O Hezbollah acaba apoiando também o Hamas. E eu acho que é uma grande preocupação, o senhor queira confirmar comigo, que o Hamas
por ele estar errado nessa situação toda, afinal de contas, está matando indiscriminadamente, né? Um grupo terrorista que faz uma situação dessa não pode estar certo. Pelo menos na cabeça dele eles estão. Mas eles recebem apoio de outro grupo extremista, que é o Hezbollah, que parece que é mais preparado do que o Hamas, e também tem o apoio do Irã. Então, uma situação dessa em que o Hamas ganha força e ainda mais motivação para continuar o que está fazendo? Veja bem, Tiago, você toca numa questão que precisa ser esclarecida para a gente entender, né? Primeiro de tudo, quando nós falamos do grupo Hamas, nós temos que entender que esse grupo faz parte de uma etnia, de um grupo dentro do mundo árabe. Eles são sunitas. O Hezbollah, ele é xiita, ele tem maioria xiita, e por isso ele tem apoio do Irã. Isso significa que haveria diferenças entre sunitas e xiitas dentro do mundo árabe. Essas diferenças desaparecem quando eles têm, vamos dizer desta forma, um inimigo comum. Quem é o inimigo comum? Israel. Porque o que é preciso lembrar é que o Hamas é nessa parte sul da faixa de Gaza e o Hezbollah ele está próximo do norte de Israel, na Cisjordânia. Essa dualidade não significa que eles têm pretensão diferente. Ambos, Hamas, sunita, Hezbollah, xiita, têm pretensão expulsar Israel, tem como pretensão não reconhecer Israel. É evidente que isso não é possível. Os sinais que todo mundo ocidental, Estados Unidos, União Europeia, até o mesmo Brasil, outros países idênticos, falam sempre na mesma solução. Qual é o nome dessa solução? A solução de dois estados. Nós temos um estado palestino e um estado israelense convivendo, se não irmanamente, mas pelo menos com respeito. Essa situação é muito difícil de ser posta em prática, de ser viabilizada. Há uma enorme resistência, tanto do grupo Hamas como do grupo Hezbollah, a esta solução. É verdade, é preciso ser dito, que dentro de Israel também há grupos bastante significativos, mais radicalizados, que também não aceitam a solução de dois estados. Essa solução poria, ao fim, pelo menos, de algum modo, viabilizaria um convívio entre eles, respeitando as fronteiras. Esta situação, na prática, por mais ideal que ela seja, como a guerra está provando, ainda está muito distante. Agora, falando do outro lado, Israel tem um exército, um dos exércitos mais bem equipados, né? Mais bem modernos, vamos dizer assim, da atualidade. E o que o senhor acha? O senhor acha que esse exército é suficiente para poder estancar esses ataques? Esse exército pode fazer uma contraofensiva, ainda resultando em mais mortos? A gente vê imagens do tempo todo do pessoal tentando fugir, né, inclusive dessas áreas de conflito, e os israelenses estão prontos para revidar esse tipo de operação. E o Ocidente, os outros países, inclusive Estados Unidos, estão se compadecendo e trazendo informações de que podem apoiar, inclusive Israel, numa contraofensiva e fornecer suprimentos, equipamentos talvez, em relação a esse tipo de coisa. O senhor acredita que o exército de Israel está preparado para que possa combater o Hamas nesse momento? Primeira resposta imediata, sem dúvida nenhuma. Tiago, quando nós olhamos a capacidade técnica, capacidade operacional, efetiva, real, o poder de fogo, digamos dessa forma mais simples para ser explicado, da soma de todos os vizinhos, não dá nem metade do poder de fogo do exército israelense. Isso é real e é fato, né? Isso sem nós contarmos que Israel, evidentemente, contaria com o apoio absoluto, inequívoco dos Estados Unidos. Então, não há dúvida que Israel tem, vamos dizer assim, o potencial técnico para defender e, principalmente, atacar os seus inimigos mais distantes, mais próximos, vizinhos ou mais distantes. Outra situação completamente diferente dessa, né, é que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele foi muito claro. E a resposta de Israel será, abre duas aspas, sem precedentes. As outras guerras com o Hamas, as 3 guerras
dos anos 10, de 2010 a 2020, com o Hamas, mostraram, principalmente a terceira, que houve uma ocupação real de infantaria, o exército israelense invadiu a faixa de Gaza, deixou mais de 3 mil mortos lá na guerra contra, e o poder da Força Aérea Israelense, sem dúvida nenhuma, nós podemos esperar que a continuidade dessa guerra. Eu não acredito, com a fala do primeiro-ministro Netanyahu, que essa resposta será fraca. Como ele avisou, será sem precedentes. Ou seja, ela será maior do que todas as outras que já foram feitas. Isso nos deixa, evidentemente, preocupados. A guerra não terminará tão em breve e a resposta israelense será, sem dúvida nenhuma, dolorosa no território da faixa de Gaza. Infelizmente, é o que está acontecendo nesse momento. Inclusive, a gente tem visto, a gente transmitiu em tempo real aqui uma imagem de Israel sendo bombardeada também. Explosões aconteceram em tempo real. Você acompanhou agora há pouco aqui na Record News e a gente continua fazendo essa cobertura e explicando um pouquinho mais sobre o que acontece por lá. Professor, eu gostaria de saber do senhor em relação ao Hamas, onde é que ele encontra guarida, ele encontra essa guarida, ou seja, quais são os princípios do Hamas, como é que ele consegue, por exemplo, recrutar pessoas que façam parte desse grupo. Afinal de contas, eles são contra várias coisas, inclusive as mulheres, por exemplo, não têm vez, né, vamos dizer assim, lá no Hamas. E quais são os pilares, os princípios em que eles acreditam e que acabam convencendo, inclusive, jovens a entrar para esse grupo? Olha, você tocou no ponto central, não é? Como é que o Hamas se multiplica? A situação de desespero na faixa de Gaza é o grande catalisador para a atividade do Hamas. Por que isso? Porque, de alguma forma, os palestinos eles usavam normalmente a fronteira aberta com Israel para sair da faixa de Gaza e ir trabalhar naquele que são empregos bastante promissores em território israelense. Nós nunca podemos esquecer que Israel é uma das nações mais desenvolvidas do ponto de vista tecnológico. Há uma imagem, Israel é uma startup, uma nação startup. Isso é real. Isso recrutava jovens palestinos. O bloqueio, exatamente pelas ações do Hamas, fecha muitas dessas oportunidades de cruzar a fronteira de jovens palestinos para trabalhar, para participar digamos assim, desse avanço tecnológico muito consistente que há em Israel. Este é uma das principais fontes para o Hamas recrutar jovens. A situação de desespero, a situação de não trabalho, e é claro, numa situação dessa, o jovem vai procurar aquilo que ele responsabiliza mais imediatamente. A culpa é do bloqueio de Israel. Ele não consegue, de alguma forma, perceber a razão desse bloqueio por razões de segurança. É neste quadro que nós temos que entender como que Hamas recruta. Você tocou num ponto essencial, a situação das mulheres, né? Você observa nas áreas fugitivas, na população que está fugindo do bombardeio e tudo mais, famílias que não têm jovens, os meninos. Você tem as meninas, tem moças, as senhoras e as crianças. Porque, de alguma forma, eles estão... É quase que uma pressão muito grande desses jovens de participar, de alguma forma, daquilo que eles julgam o culpado. Hamas não representa a totalidade da população palestina, mas recruta jovens desesperados, sim, principalmente pela falta de emprego. Um outro ponto também é que existem brasileiros lá em Israel, né? E, inclusive, a gente já conversou com um deles ao vivo, explicou como é que foi a situação. Nós temos uma correspondente lá também, a Denise Odorice, que está lá enviando reportagens o tempo todo aqui para a gente. E a informação que nós temos é que o Itamaraty vai mandar pelo menos 6 aviões até Israel. Vão sair entre amanhã e depois, vão até a Itália, vão ficar lá posicionados para chegar até os aeroportos de Israel para resgatar os brasileiros que estão por lá e queiram voltar para o país. Né? Um desses aviões é o KC-30, que tem capacidade para 230 pessoas, e outros aviões com menores capacidades vão também acompanhar esta missão do Itamaraty para resgatar
repatriar esses brasileiros que estão em Israel e querem voltar para o país. Agora, em relação ao Brasil e Israel, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa relação dos dois países. É recíproco? Eles se ajudam? Como é que o Brasil, nesse momento, pode, inclusive, auxiliar ou não Israel nesse momento? Olha, a primeira ajuda que o Brasil pode dar é que o Brasil, por uma circunstância absolutamente natural, agora, por uma questão rotativa, agora ele detém a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Né? Então, portanto, o Brasil pode convocar o Conselho de Segurança, como já o fez, para uma reunião hoje à tarde que provoque uma resolução do Conselho, primeiro de tudo, para parar os ataques do Hamas e, de alguma forma, se encontrar algum cessar-fogo nessa região. Essa é a primeira ajuda. Né? Não há dúvida nenhuma que o Brasil participa ativamente da solução de dois estados em Israel, né? O Estado de Israel e o Estado palestino, que, de alguma forma, como todos os analistas concordam nesse ponto, é a única solução possível para você cessar a guerra. É claro que o Brasil também tem laços tradicionalíssimos com o Estado de Israel. Nós nunca podemos esquecer que a formação do Estado de Israel, em 1946, foi feita por Oswaldo Aranha, um diplomata brasileiro que presidia naquele momento a Assembleia Geral da ONU. Isso é um marco histórico e é um marco histórico da proximidade do Brasil, da população brasileira, com a realidade israelense. É claro que a sobrevivência da realidade israelense a essa questão diplomática não mitiga que o Brasil não diminui, que o Brasil faça parte do bloco grande de países que pede a solução de dois estados. Israel, em outros governos, era mais suscetível, era mais próxima dessa solução. O governo Netanyahu resiste muito a essa solução. Eu lembro que no último encontro do presidente Joe Biden com o primeiro-ministro Netanyahu, há 10 dias atrás, em Washington, o presidente Joe Biden repetiu a oferta, insistiu na oferta de que Israel pense na solução de dois estados para que a guerra, pelo menos a guerra quente, uma guerra tão violenta como essa, desapareça do cenário. Agora, professor, falando sobre as consequências dessa atual guerra que acontece entre o Hamas e os israelenses, qual é a repercussão disso daqui para frente? Ou seja, os outros países ocidentais vão se manifestando principalmente a favor de Israel e condenando ainda mais o Hamas. Como é que fica essa situação quando se trata de vidas que foram perdidas? O povo palestino acaba ficando no meio dessa confusão toda e o Hamas acaba sendo ainda mais massacrado por outros países. O posicionamento de grandes nações, como os Estados Unidos, por exemplo, é bem importante nessa hora? Sim, eu chamo a atenção para o posicionamento dos Estados Unidos e chamo a atenção, por exemplo, o posicionamento da França. A França normalmente é uma posição equidistante e a França condenou veementemente o ataque. A França é um dos países que tem uma posição mais contida na condenação do Hamas e do Hezbollah, né? Até mesmo por problemas internos, que não vem ao caso agora. Mas, de alguma forma, quando nós olhamos para essa situação, até mesmo a França, que tem uma posição mais moderada, condenou veementemente o ataque. A gente deve ter presente isso, que o mundo já tem posições de tensão muito fortes, Tiago. O mundo definitivamente não precisava de mais um foco de tensão numa região tão já tradicionalmente tensa como é o Oriente Médio, sem nós contarmos a palavrinha mágica, você me pediu consequência, aquela palavrinha mágica que qualquer um de nós entende quando a escuta, né? Petróleo. Se a guerra prosseguir, se a guerra arrastar, se a Cisjordânia for envolvida, se Israel for envolvido, se o Irã, de certa forma, proteger o Hezbollah e uma guerra entre Israel, Irã e Teherã se monte, se desenvolva, não há dúvida nenhuma que isso vai afetar o preço do petróleo. Em outras palavras, o mundo olha para essa provocação do Hamas de forma especialmente preocupada. Resultado de qualquer guerra é negativo, né, professor? Infelizmente, é o que vai acontecer também nesse caso. A gente espera que esse conflito termine o quanto antes. Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPN, eu gostaria de agradecer o senhor por atender a Record News nesse domingo. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que nos escutam. Muito obrigado pelo convite de vocês. Nós que agradecemos. Até uma próxima.